Nós precisamos aprender a lidar com o nosso passado para que possamos ter um presente abençoado, em paz e um futuro ainda melhor. Afinal, a nossa jornada é para que melhoremos a cada dia. Mas se nós não resolvermos o nosso passado ou não aprendermos a lidar com ele, tudo fica mais difícil. Queremos refletir um pouquinho sobre isso. Então fique com a gente aqui no nosso canal Academia da Vida, porque vale muito a pena e você vai ser muito abençoado. Fique com a gente. Olá, amados, aqui no nosso canal Academia da Vida. Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Olha, ele está muito abençoador. Você vai sair desse vídeo no término, é óbvio, você não vai sair dele no meio e nem agora, né? Você vai sair desse vídeo ao término muito abençoado, porque as reflexões te levarão realmente a entender e a aprender a lidar com algumas questões que provavelmente afetam aí o teu presente e, claro, afetarão o teu futuro se você não resolvê-las. As pessoas, elas ficam muito presas ao seu passado. Então existem passados ruins, de sofrimentos em que nós fomos vítimas e sofrimentos que também causamos e geramos. É óbvio que ao longo da nossa vida a gente sofre e causa sofrimento às pessoas. Algum tipo de sofrimento. Aí alguém fala assim, não, mas eu sempre fui uma boa pessoa. Tenha certeza que você causou sofrimento que você nem sequer percebeu, você sequer soube dos sofrimentos que você causou a alguém. Às vezes uma resposta, às vezes um olhar, às vezes uma ignorada que você deu em alguém, feriu alguém, você sequer soube disso e percebeu. A grande questão é que o nosso passado ele acaba afetando o nosso presente e continuará afetando o nosso futuro. Mas existem pelo menos 3 questões importantes que nós precisamos lidar com o passado. E quando você compreende bem isso, você começa a sentir-se livre. Então, por que é que o passado não pode me afetar tanto ao ponto de me paralisar ou de impedir a minha felicidade? Vamos a 3 realidades acerca do passado que nós precisamos compreender. Você precisa compreender pelo menos 3 coisas sobre o passado. Vamos à primeira, que isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você está pronto, então? Preste muita atenção, então, porque isso vai fazer a diferença na tua vida. A primeira coisa que você precisa aprender sobre o passado, e você deve saber disso, mas às vezes você se esquece. Qual é a primeira? É óbvia, é muito óbvia. A primeira é que o passado ele é imutável. Ninguém pode voltar ao seu passado e ir lá mexer. Não, deixa eu mexer aqui. Aliás, todas as produções sobre viajar no tempo, voltar ao passado ou ir ao futuro, são fantásticas, né? Mexe com o nosso imaginário. Quem aí, né, das gerações anteriores aí, não gostava do De Volta para o Futuro? Aliás, acho que nada mexe mais com o imaginário das pessoas do que o poder andar no tempo, o poder se locomover dentro do tempo. Mais do que os poderes dos super-heróis, muita força, o voar, creio que viajar no tempo é o que mais mexe com a nossa imaginação. Só que nenhum de nós tem o poder de voltar no tempo e mexer com o passado. Ninguém tem uma segunda chance em relação ao seu passado. Então, ele é imutável. E por ele ser imutável, eu não posso ficar paralisado, parar toda a minha vida, parar a minha história, a minha carreira, a minha jornada, porque alguma coisa no passado não foi bem resolvida. Olha, provavelmente você errou no passado, errou com você mesmo. Provavelmente você errou com outras pessoas. Provavelmente você, em uma bifurcação, você pegou o caminho errado, você pegou o caminho da esquerda quando você deveria ter pegado o caminho da direita. Muito provavelmente você cometeu muitos erros no passado, assim como eu também, e assim como todo mundo que está assistindo esse vídeo. Você não é o único. Mas é claro que cada um tem a sua história, cada um tem as suas consequências, cada um tem, sei lá, o grau de afetação do passado, mas independentemente, uma realidade é única para todos nós. Não podemos mexer com o nosso passado, não podemos voltar a ele e refazer. Mas isso não anula a nossa história, isso não anula a nossa jornada. É claro que nós precisamos nos arrepender, sim, arrependimento é importante. O reconhecimento ele é essencial. Quando você reconhece que você errou, quando você se arrepende dos teus erros, tudo isso é válido.
inclusive pedir perdão às pessoas, tudo isso é válido. Mas todos são processos que resolvem e te fazem olhar para frente. Eu não estou aqui falando daquelas pessoas que dizem assim, não, eu não me arrependo de nada. Não, fazer o quê? Eu vou seguir em frente. Não. É importante que haja, sim, o arrependimento, o reconhecimento do erro, o arrependimento é importante. O que nós não podemos é ficar presos, uma vez que nós não podemos modificá-lo. A segunda verdade acerca do passado é que o nosso passado ele foi fruto da nossa imaturidade. Muitas das vezes, os nossos erros que cometemos, seja fazendo, praticando ou sofrendo de outras pessoas, foi fruto da nossa imaturidade, da nossa ingenuidade, do quanto na época não estávamos preparados para lidar com certas situações, o quanto não estávamos habilitados para encarar aquela dura realidade daquela época. Como eu disse aqui na questão anterior, em uma bifurcação você tinha 2 caminhos, você escolheu um porque provavelmente você foi atraído pelo teu olhar imaturo. Quando Ló separa-se de Abraão, Ló escolhe o lado das campinas do Jordão que iam para Sodoma e Gomorra. Parecia um paraíso, o melhor lugar para ele estar. Mas quando chega lá, ele descobre que aquele lugar era um inferno na terra. E você conhece o desfecho, afinal era Sodoma e Gomorra. Então, às vezes, somos atraídos pela aparência, somos despertados por interesses, mas nós não conhecemos profundamente porque somos imaturos. Então, o segundo aprendizado sobre o nosso passado é que ele foi fruto de uma época em que nós não ainda estávamos maduros como hoje. Então, todos nós erramos quando não temos maturidade. A grande questão é que a imaturidade que nos fez errar precisa também nos ensinar. Se eu era imaturo e fiz alguma coisa errada, esse erro precisa trazer para mim a maturidade. Então você precisa aprender com os teus erros do passado. A terceira verdade sobre o teu passado é que ele foi a escola do teu sucesso. Ora, se o passado que você viveu, se as experiências que você viveu, se as ocorrências que você experimentou não te ensinaram nada, não te fizeram ser uma pessoa melhor, não trouxeram para você uma bagagem que te faz hoje escolher entre 2 caminhos, o caminho que vai te trazer benefícios, se você continua cometendo erros sobre erros, se você continua ainda decidindo pelas aparências, se você continua repetindo os mesmos erros, me desculpe. Está na hora de você rever muita coisa na tua vida. Muito provavelmente você seja uma pessoa que vive totalmente distraída, você não se preocupa nem um pouco com aprendizagens, você não é uma pessoa dedicada a reflexões. Então pare, porque é o momento de você começar a refletir, a olhar para dentro de você e, sobretudo, a convidar Deus para estar na tua vida, o Espírito Santo se mover em você, porque você pode, inclusive, estar dentro de uma igreja há muitos anos, mas não ter nenhuma experiência com Deus ou nunca permitir Deus ser o condutor da tua vida. Porque quando Deus é o condutor da nossa vida, Ele nos orienta e a palavra dEle, sobre a qual debruçamos, nos ensina e nos dá a melhor direção. Então, o passado ficou para trás e nós precisamos agora construir a partir do presente uma vida melhor. Sermos então pessoas melhores. Eu quero finalizar com um texto muito importante. Ouça esse texto aqui, que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Paulo aqui nos dá a dica. Aliás, dica não, Paulo nos ensina de fato o que fazer. Esquecer as coisas que ficaram para trás e avançar para as que estão ainda diante de nós, porque ainda há muita coisa diante de nós para nós experimentarmos, para nós vivenciarmos, para nós realizarmos e prosseguir para esse alvo. Se você não deixar no passado as coisas que no passado estão, você nunca vai ser uma pessoa melhor. Você nunca vai poder construir nada melhor na tua vida. Eu sei que não é fácil.
Mas é chegado o momento de você romper com o passado. Ainda que ele fique nas tuas memórias, ele não pode ter o poder de paralisar a tua vida. Que os teus erros do passado tenham pelo menos valido a pena para que você possa construir uma vida digna, uma vida melhor. E no fim da tua carreira você falar, apesar de tudo, eu corrigi e acertei mais do que errei, tá? Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus, não se esqueça de deixar o gostei para esse vídeo. Clica aí no joinha, clica aí no gostei. É importante, nos ajude o nosso canal, tá bom? Se você ainda não for inscrito, clique aí ó, embaixo em inscrever-se. Clicou em inscrever-se, pronto. Não precisa de mais nada, só clicou, já está inscrito, tá bom? E seja muito abençoado pelos vídeos que produzimos aqui, tá? Deus abençoe vocês, fique com Deus.